Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia, sou professora de Ciências do sétimo ao nono e Biologia do ensino médio. Nessa videoaula de hoje, irei abordar para vocês sobre o Covid 2019. Fazendo um histórico sobre essa pandemia, temos aqui algumas siglas de origem inglesa. A SARS síndrome respiratória severa, ocasionada em 2002 na China. Ela teve aproximadamente 8.000 pessoas acometidas por essa síndrome, ocasionando 800 mortes. Então, aproximadamente 10% do que foram atingidas com a síndrome levaram à morte. Já em 2012, aconteceu a MERS, também síndrome respiratória severa ou aguda, que ocorreu no Oriente Médio, acometendo o país do Catar, Arábia Saudita, nessa região do Oriente Médio. Já no dia 31 de dezembro de 2019, foi constatado um novo coronavírus, Covid-2019, na cidade de Wuhan, na China. E desde então, os números foram aumentando de pessoas, foram transmitindo, chegando a, a esse nível hoje chamado pandemia, ocasionando 189 países atingidos pelo novo coronavírus. Quando nós falamos desse novo coronavírus, é muito importante a gente conhecer um pouco da sua estrutura morfológica. Eu vou mostrar para vocês a estrutura externa do novo coronavírus. Então, é essa estrutura aqui. O novo coronavírus, ele é formado por uma estrutura de cabeçídeo, ele é formado pela a estrutura chamada spike protein, que significa, é de origem inglesa, proteína de bico. Essas proteínas de bico, que são esses spike, em volta do cabecídeo, que todo vírus contém o cabecídeo, ele vai acometer, os pulmões, formando assim, aglomerações de secreções, que um dos sintomas do novo coronavírus é a falta de ar. Na parte interna do novo coronavírus, nós podemos identificar essa parte, da membrana. Nós temos aqui os spikes e na sua estrutura interna o material genético chamado RNA, ácido ribonucleico. Então, essa é a estrutura interna do novo coronavírus. Então, tem uma estrutura de uma coroa chamada de coroa solar. Dentro dos estudos, do novo coronavírus, então foi constatado um grupo de risco, isso que são os idosos. Então, os idosos estão dentro, maior número de risco. Depois, entre as pessoas portadoras de doenças crônicas, como diabéticos, doenças cardíacas, entre o grupo da gestante, depois criança. E surgiu, a questão agora da quarentena, isolamento. Então, nós precisamos ter esse distanciamento social neste momento. Então, no dia 15 de março, no domingo, o secretário estadual de saúde, ele assinou um decreto suspendendo as aulas da rede estadual, da rede municipal e privado, que é uma forma de prevenção, que a prevenção é a melhor solução em uma pandemia. Com essa suspensão, vai evitar aglomerações, que com isso, evita a proliferação desse vírus entre as pessoas. E o isolamento, ele é específico principalmente para o grupo das pessoas chamadas de paciente assintomático. São pessoas que voltaram do exterior ou teve contato diretamente. Então, eles ficam em observação 7 dias, prorrogando, pode até 14 dias, isolado, e é feito, um teste no 7º dia, porque o vírus pode manifestar entre 4, ao 7º dia. E no 14º dia é feito novamente o teste para ver se dá negativo, porque pode acontecer dele não ter nenhum sintoma
e pode estar constando no teste. E muitas das vezes também não, ele pode chegar de viagem, ter contato diretamente com a pessoa que está no exterior e dar negativo também. Quarentena. Então, com esse decreto, nós vivemos uma quarentena. Esse momento é um momento crítico, um momento difícil, mas nós precisamos ficar em casa. É um momento decisivo para poder o quê? Reduzir o número de pessoas, né, com o novo coronavírus. Então, essa quarentena, ele é um termo técnico dado pela Organização Mundial de Saúde. Não significa 40 dias, significa distanciamento do convívio social, das atividades, da rotina do dia a dia. Então, é o momento de ficar em casa, ficar com a família, ter, né, os cuidados. E vocês, né, como aluno, né, são os canais, né, a ponte, né, de para poder conduzir essa prevenção em casa. E, né, eu quero, né, mostrar para vocês a diferença entre endemia, epidemia e pandemia, que é um termo muito presente agora no nosso dia a dia. Então, a endemia, né, a diferença entre elas. A endemia é algo que ocorre no município, então ela é regional. Ela não vai ocasionar em outro município. Então, é um surto de determinada doença que não espalhou para o município vizinho. É algo rápido. Já a epidemia, como já aconteceu em 2009 aqui no Brasil, né, da H1N1, então ela provocou, né, aqui no Brasil, em outros países, em vários estados aqui no nosso país, como também a epidemia da dengue, da zika, da ebola. Então, ela ocorre em vários estados e países ao mesmo tempo. Já a pandemia, né, vem de país, ocorre em vários países e continentes ao mesmo tempo. Hoje, são 189 países acometidos pela pandemia do Covid-19. Diagnóstico, né? Ele é feito com alguns, né? O médico vai pedir 2 tipos de teste, então podem, né, ser feito o teste PCR, que é feito no laboratório, e o teste rápido, que eu já vou explicar a diferença dos dois para vocês, tá? Então, né, para chegar a esse diagnóstico, ele vai manifestar alguns sintomas. Eu coloquei aqui para vocês quais são, né, os principais sintomas do coronavírus. Então, os principais sintomas, muito parecidos com sintomas de gripe. Então, são sintomas como a febre, a tosse, a falta de ar. Então, a falta de ar, ela é específica do coronavírus. Então, muitas das vezes, né, a pessoa que foi acometida pelo vírus, ela vai sentir uma falta de ar excessiva, ela precisa ser hospitalizada, isolada no leito de UTI e usar o aspirador. E aí ele vai ter o tratamento isolado como a orientação médica, né, devida. Cuidados, né? Então, nós temos que ter vários cuidados. Vocês em casa, né? Vocês vão instruir, né, sua família, principalmente a questão, né, da higiene pessoal, não compartilhar, né, talheres, copos, garrafa de água, fazer bem a higienização das mãos. O álcool em gel, eu tenho recebido bastante perguntas sobre o álcool em gel. Professora, por que não pode usar o álcool 46%? É recomendado o álcool em gel 70%. Por quê? O álcool em gel 70%, ele foi provado pelo Instituto Nacional de Peso e Medida, o INPM, que ele é eficaz para combater, se acontecer de estiver nas extremidades da mão, o vírus, o álcool em gel ele consegue eliminar. Então, ele é o recomendado. Já o 46%, ele já não é eficaz. Então, a higienização principal, né, principalmente das mãos, principalmente quando, né, for necessário sair ao supermercado, fazer algum, né, serviço, né, de rua e voltar para casa, que esse momento agora de quarentena é para ficar em casa. Se acontecer de precisar, ao chegar, fazer essa higienização rápida das mãos, com água e sabão, lavar, né, bem mesmo, lavar as extremidades entre os dedos, as unhas e depois passar um álcool em gel. Isso é recomendado pela OMS. Então, aqui eu coloquei também para vocês, tá? A forma de transmissão. Então, uma das formas é a questão
da, do espirro, da tosse. Então, ao espirrar, coloca, né, a parte, né, posterior do braço, né, na boca, não segurar com as mãos, porque as mãos vai imediato, né, nas extremidades dos olhos, nas extremidades da boca. Então, é importante ter esses cuidados. Ao tossir também, então tem que ter esses cuidados. São sintomas muito parecidos com a gripe. E dentro dos testes, né, se manifestar um desses sintomas, o teste PCR, quando chega, né, ao médico, ele vai demorar entre 3 a 5 dias para sair. Então, ele é feito chamado, né, PCR, que na verdade ela é chamada, né, como um padrão de ouro. É um teste específico para identificar o coronavírus. E o teste mais comum hoje, que são o teste rápido. Então, o médico tira com cotonete a secreção nasal, coloca numa lâmina, manda para o laboratório, entre 30 minutos a 1 hora já sai o resultado. E aí tem que, né, dando positivo, vai ficar, né, em isolamento, vai entrar com o tratamento adequado. Nós não temos a vacina ainda, não tem um medicamento comprovado, mas graças a Deus em Goiás, domingo nós tivemos uma notícia no jornal que uma vítima da cidade de Rio Verde, ela já tinha tido alta e tinha sido, né, curada. Então, né, temos muitas esperanças, estamos muito otimistas que iremos passar logo, né, por essa pandemia, que vai chegar um medicamento, uma vacina, os pesquisadores, né, todos os médicos estão empenhados o máximo possível, estão trabalhando num regime dobrado de horas em busca, né, desse medicamento eficaz para combater o coronavírus, o novo coronavírus. Então, meninos, eu encerro essa aula, tá? Agradeço imensamente e peço a vocês que esse momento de ficar em casa é um momento de reflexão, é um momento de estudo, é um momento que nós não estamos em sala de aula, porque nós não podemos, esse momento da quarentena, tá tendo essas aulas, né, não presenciais, então vocês têm várias atividades, é o momento de vocês estudarem, lerem, um momento de ficar com a família, é o momento da gente sair do automático, da rotina que nós estamos acostumados. Então, nesse momento agora, a melhor forma, né, é a prevenção. Prevenção é a melhor solução. Estamos com saudades, muitas saudades, portanto, nós não podemos ter o convívio social no momento. Em breve, se Deus quiser, nós iremos voltar toda a nossa rotina, essa pandemia vai passar, então que nós, né, voltamos, né, a, a reflexão do que está acontecendo, do que nós somos hoje, que nós podemos ser amanhã, que nós podemos, né, ser o de melhor para as pessoas, refletir, né, nesse momento de quarentena, fazer os estudos e conto com a colaboração de vocês. No momento agora de ficar em casa, vão todos ficar em casa para não proliferar o vírus, o Covid-2019, né, que é chamado Covid-19. Agradeço imensamente a todos. Um forte abraço virtual.